Bem-vindos e bem-vindas ao podcast As Novas Vozes do Luxo. Eu sou Cláudia Brandão, especialista no luxo contemporâneo, ao lado de Tipiti Barros, anfitriã de conversas e facilitadora criativa, e nós criamos esse podcast para discutir o luxo em transformação. Um luxo que demanda mais inovação, sustentabilidade e humanização. E aqui nós trazemos pessoas, marcas, empresas que estão redesenhando o luxo. Um luxo mais atento ao consumidor que está cada vez mais consciente. Olá! Hoje mais um episódio de Nossas Novas Vozes do Luxo e a gente tem uma convidada mais que especial que vai chacoalhar aí as nossas cabeças. Paula, conta quem é você, se apresenta. Bom, primeiro, obrigada, Cláudia e Tipe. Me chamo Paula Castro Colesi, sou advogada, sou mestre em Direito do Trabalho e Relações Sociais pela Universidade de Lisboa. Também faço parte, sou vice-presidente de uma associação de relações sindicais, editora assistente da revista de Direito do Trabalho da Thomson Reuters, sócia do escritório Witt Colesi Advogados Associados e mãe da Júlia e do Arthur. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Cláudia. Então, eu conheci a Paula e fiquei sabendo que ela era advogada trabalhista. E trocando conversa, porque ela virou minha vizinha recentemente, eu comecei a conversar com ela sobre essa questão do direito trabalhista e a questão das mulheres, assédio moral, danos morais, danos reputacionais. E à medida que ela foi me contando sobre isso, que eu me dei conta que essa questão dos direitos sociais já vem de longa data, né? Então a gente estava ali conversando, comecei a me interessar, contei também do Fica Conversa, a Paula falou, a gente tem que trabalhar junto, porque ela também se apaixonou por essa questão da linguagem. Porque a gente sabe também o quanto a linguagem é um componente muito importante nessa questão de assédio, de danos. Linguagem, atitude e tudo mais. No nosso caso, a gente está falando de linguagem. Então, a gente se juntou, a gente tem até um projeto juntas, mas aí eu me interessei e me aprofundei nessas questões de danos morais, assédio, e resolvemos convidá-la para Novas Vozes do Luxo, porque independente do tipo de corporação, essas questões estão sujeitas e a gente tem que estar sempre pensando em como mitigar esse tipo de situação. Como a gente diz, né, não é apenas uma questão social ou relacional. É legal, porque a gente tem hoje em dia uma legislação para coibir certos tipos de atitudes, certos tipos de linguagem, né, e que quem não se alinhar a isso pode correr certos riscos, inclusive danos reputacionais. Então, Paula, eu queria que você contasse um pouco para a gente essa cronologia dos direitos sociais, porque a gente acaba, quem está de fora nem sabe de onde vem, se isso é woke, se não é, mas eu queria que você começasse contando a cronologia dos direitos sociais. Tá. Eu gosto sempre de começar pela Declaração Internacional de Direitos Humanos, né? E a declaração, ela vem num contexto muito importante, ela vem em 1948, ou seja, após as duas grandes guerras. E ela vem como forma de coibir a atuação do Estado contra o ser humano, né? Diante da questão do Holocausto, da Segunda Guerra, ela vem como para falar para o Estado, você não pode fazer lei que denigra o ser humano ou algo nesse sentido, né? Então, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, ela traz muito o Estado como agente transformador, ou o Estado como o principal responsável para salvaguardar os direitos humanos. E aí você tem todas as definições de direito humano, e tem muitas pessoas que acham que direitos humanos está sempre muito relacionada à questão prisional, à questão de liberdade ou algo nesse sentido. Mas direitos humanos envolve muitas questões, né? Por exemplo, a questão da família, a questão da liberdade, do lazer. A própria liberdade sindical é algo relacionado como um direito humano, porque está totalmente ligado à tua liberdade de você optar em quem te representa, né? Então, desde 1948, a gente vem com essa questão. Na parte mais discriminatória, tipo, em 1964, o Brasil ratificou a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que é a convenção que proíbe a discriminação dentro do ambiente de trabalho. E ali você tem toda a definição de discriminação, mas o que eu acho interessante é que não se limita e não fala a discriminação é com relação à raça, sexo, cor, mas ela fala todas as outras formas que de uma determinada maneira minimize ou exclua determinada pessoa ou estigmatize por conta de algum tipo de... Então, ela, apesar de ser de 1964,
você aplica aí várias formas de discriminação, não existe uma limitação, né? Aqui no Brasil a gente tem a própria a própria Constituição de 88, né? Que é muito importante. E aqui eu queria chamar, eu não vou ficar aqui falando só das legislações, mas um movimento da própria ONU. A ONU tem um movimento muito forte de empresas de direitos humanos, em que, a partir de 1970, mais ou menos, ela começou a ver que as empresas transnacionais, o que elas estavam fazendo? Elas estavam saindo dos seus continentes e indo explorar outros continentes e, muitas vezes, nesses casos, explorar países que não tinham direitos tão sólidos e garantidos como os países de origem, né? Então, ela começou a fazer um levantamento, em 1990 foi o primeiro levantamento que foi feito, que das 100 maiores instituições mundiais, a gente está falando de 24 das 100 maiores eram empresas transnacionais, não eram mais países. Isso em 2016, uma ONG apurou que 69 das maiores instituições eram empresas e apenas 31 eram países. Então, olha a força das empresas. Uhum. Então, dentro desse contexto de agente transformador, começa a haver uma manifestação da ONU muito grande falando que as empresas são agentes transformadoras de direitos humanos, não só o Estado, como num primeiro momento foi falado. Apesar de você ter a legislação, mas aí ela começou a instigar as empresas de como atuarem numa sociedade em que elas prezem determinados valores e não só punam, porque muitas vezes, dependendo do estado que elas estão, estado que eu digo país, aquele direito não é preservado. Sim. Mas seria ético ela fazer isso? Sendo que no país de origem dela, eventualmente, existe um determinado direito? Excelente reflexão. Então, essa pauta da ONU é muito importante e foi essa pauta que acabou depois ensejando o termo ESG lá em 2004, mas bem mais para frente, né? Uma lei muito importante aqui no Brasil é a 9.029 de 95, que também fala sobre a discriminação no ambiente de trabalho. Então, e aí depois a gente tem várias outras, mas acho que essa é a base principal de hoje em dia. Não, dá para entender, e para mim é uma quebra de paradigma aí, é entender essa responsabilidade das empresas perante a lei também. As empresas como agente de transformação, também elas sendo cobradas por isso legalmente. Sim. Né? Não é só como propósito de empresa. Não. Foi por isso também que eu pensei em te trazer. Mas além disso, vamos somar mais um complicador. Entrou agora a questão da saúde mental. E tem uma nova lei agora, também puxando para as empresas essa responsabilidade de cuidar da saúde mental, né? A NR01, é isso que saiu? A NR é uma norma regulamentadora. Norma regulamentadora não é lei, tá? Mas ela faz parte do arcabouço jurídico para se analisar questões. Então, a lei em si é a própria CLT, que fala da regulamentação de saúde e segurança no ambiente de trabalho, e a norma regulamentadora é uma norma complementar à lei, tá? E ela traz algumas exigências. E a exigência que agora está se discutindo, eu estava até vindo para cá vendo um vídeo. Quando for ao ar, eu já não sei mais se vai estar valendo, se não vai estar valendo, porque a gente está numa novela da NR, tá? Mas a rigor em maio estaria aqui, entraria em vigor, dos riscos psicossociais, tá? Os riscos psicossociais, ele já era previsto na NR17, que é a NR da ergonomia. Existem ali outras NRs, a NR, por exemplo, de trabalhador de plataforma, porque hoje em dia nós temos 38 NRs, mas 36 vigindo, outras 2 foram revogadas, tá? Que já define um pouco do que é risco psicossocial, mas ela não pode ser aplicada na NR geral, porque é um risco psicossocial para trabalhador de plataforma. Então não seria correto a gente pegar aquele risco e aplicar. Então, mas independentemente da NR, a Lei Emprega Mais Mulheres já alterou, inclusive, a questão da CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e passou a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, o assédio é uma das questões que influencia muito na saúde mental dentro do trabalho, né? Então, a partir de 2022, com a Lei Emprega Mais Mulheres, as empresas
que são obrigadas a ter CIPA, porque não são todas as empresas, isso depende muito do número do grau de risco da empresa e quantidade de funcionários. Elas são obrigadas a fazerem treinamentos e fazerem uma conscientização e passar muito para esse olhar mais preventivo. E não só uma lei que pune, mas a gente acho que passa a se olhar mais para o meio ambiente do trabalho como um todo. E não só no aspecto monetário, mas no aspecto de evitar. E eu acho que também, tipo, por isso que a gente conversa muito a questão da conscientização, né? Eu acho que esse é o caminho, sem dúvida nenhuma, porque o mundo está mudando, o mundo está em transformações e as pessoas precisam entender, né? E quando você está falando aqui de meio ambiente do trabalho, você acaba colocando várias pessoas dentro de um mesmo cadeirão, né? E você escolhe o seu vínculo social. Dentro do trabalho, você não escolhe. Você tem que lidar com pessoas de vários níveis sociais ou pessoas totalmente diferentes de você. E aí é um ambiente muito rico para eventual discriminação. O que me veio à cabeça agora é o seguinte, tem uma frase que a TIP traz dentro do workshop As Novas Vozes do Luxo, que é dita pelo Fábio Barbosa, da Natura, né, CEO da Natura, que a mudança acontece pelos 3 Cs. Então, convicção, então você muda por propósito, porque você se alinha com esse novo valor que surgiu. Por conveniência, então aquilo representa uma oportunidade para você, então você muda, ou por constrangimento. Constrangimento geralmente tem a ver com a perda da reputação, e para uma empresa isso é seríssimo, e aqui a gente fala muito para gestores e empresários, empreendedores do ecossistema do luxo, então obviamente reputação é um grande valor para a empresa e um grande risco. E tem a ver também com a multa, com o efeito caixa, né? Então, geralmente aqui no Brasil a gente ainda vê muito as empresas preocupadas, aquelas que só vão mudar por constrangimento, com a questão da multa. Do impacto disso no caixa da empresa. Mas é muito grave também pelo efeito da reputação, não só pelo efeito que isso tem junto aos clientes, potenciais clientes, mas também junto aos colaboradores. E bancos ou investidores, todos os stakeholders, né? Fornecedores, todo mundo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Fala um pouco sobre isso também. Olha, Cláudia, eu vejo muito, por exemplo, no workshop que eu e a TIP a gente deu, eu selecionei algumas decisões da justiça, né? Para mostrar como a justiça estava analisando, porque existiu uma evolução dentro da justiça também sobre esse tema, né? Por mais que a legislação, aí a gente está falando de 1964, 88, 95, mas quanto mais conscientização as pessoas têm, mais elas acabam tendo ciência do seu direito. E sabe por onde eu comecei a minha pesquisa? Pelo Google. Coloquei assim, casos de gordofobia, casos de racismo, ou casos... E a própria justiça do trabalho hoje em dia, ela tem atuado muito nas redes sociais também. Os processos, maioria deles não estão em segredo de justiça. Então, facilmente você consegue fazer uma consulta. Então, quando você fala no aspecto reputacional, joga no Google. E muitas vezes você pode ir para uma mensagem dentro do próprio site do tribunal e, eventualmente, tua empresa está com o teu nome ali. Então, quanto tempo você demora para formar um nome? Quanto tempo, eventualmente, você demora para que esse nome não caia aí nessa... Fora as questões de multas e também a questão, a depender do caso, de questões de trabalho análogo ao de escravo, outros casos assim ainda mais graves, né? Você falou a palavra prevenção, ou seja, hoje conhecimento está ao alcance de praticamente todo mundo, e é muito bacana, TIP, ter trazido você aqui, que também já participou do workshop As Novas Vozes do Luxo, né? Gente, vão, porque é maravilhoso. Legal, e ela é advogada, né? Nem atua diretamente com. Mas você falou na questão da prevenção. Então, hoje a gente ouve muito prevenção no sentido do bem-estar. Inclusive, a gente sabe que planos de saúde vem criando também essa modalidade de ajudar seus conveniados a investirem na prevenção, porque isso, obviamente, acarreta bem menos custos para todo mundo envolvido aí, né? Agora, a prevenção no sentido de
entender o contexto hoje, que não é de hoje, né? Já é bem antigo, mas enfim, se atualizar, não é entender o contexto, é se atualizar. Trazer isso para dentro, fazer uma análise dentro da sua empresa, entender onde você tem riscos e como você pode não só mitigar isso, mas melhorar muito todo o ambiente. Então, essa questão da prevenção hoje, ela é extremamente importante para todas as empresas, não é? Não só para evitar risco, mas também, hoje em dia, para evitar turnover e garantir talentos. Sim, né? É uma política de retenção de talentos, Sim. porque essa nova geração, como você mesmo explicou, Novas Vozes, e tive uma bela aula aí sobre as gerações com você, Cláudia, é muito interessante porque a geração, um dos pontos que se olha das novas gerações é a questão ética e a questão dos valores, né? Essa empresa está de acordo com os meus valores, está atuando dessa maneira, e aí acaba que por trás de todo CNPJ você tem vários CPFs, né? Quem que vai ali estar trabalhando com você? A tua empresa vão ter pessoas que vão querer ficar ali dentro, né? E nessas questões de saúde mental, existem Cristina Maslach, que é o grande nome do burnout que hoje em dia existe, ela fala que para todo esgotamento existe o engajamento. Ela fala que o contrário de esgotamento é o engajamento. E existem algumas perguntas que são feitas, ela até desenvolveu um questionário. Uma das perguntas é a questão dos valores. Se isso, ou seja, isso está dentro de uma avaliação psicossocial, para que se evite um burnout. Então, essa questão de você estar alinhada com os valores da empresa entra muito quanto o trabalhador pode adoecer mentalmente ou não. Se existisse isso quando eu fui para uma experiência numa determinada empresa, que eu não vou mencionar aqui, mas enfim, né? É super importante. E a gente fala muito sobre isso também no Novas Vozes, falo isso dentro da minha mentoria, sobre essa questão de valores, né? Eu olho muito para o lado do empresário, para a empresa, então ter isso muito claro é muito importante, né? Não, e perdeu uma colaboradora como você, né? Que você, pelo que eu sei, você entrou para ficar um projeto de longo tempo e não deu conta. Provavelmente por causa do ambiente também que você encontrou ali, né? Eu acho que a gente vive uma questão, um paradoxo aí, né? Você também é uma super entendida de ESG, a Cláudia também, né? ESG, ambiental, social e governança. A gente entendendo o S aí como pilar social das empresas, mas a gente vem percebendo o enfraquecimento dessa pauta, né? Várias empresas, inclusive, já abriram essa fala de que não colocarão esforços e energia nessas pautas. Por outro lado, e eu tive com você trouxe ali dados de um aumento excessivo nas ações trabalhistas referentes a assédio e danos morais. Como é que a gente entende isso, né? Como é que a gente navega? A pauta perdendo força e na justiça esses dados de pessoas entrando com ação e se posicionando aumentando. Olha, eu acho particularmente que existe um abandono da pauta mais por uma questão política ali dos Estados Unidos, né? E a gente, por ser da América Latina, acaba tendo uma influência muito grande. Mas essa pauta na Europa, por exemplo, você não vê esse esvaziamento, ao contrário, né? A gente tem recentemente até uma diretiva, que é a Diretiva 2024-1760, que ela fala sobre a devida diligência na cadeia produtiva dela. Ainda os países membros têm que transpor essa diretiva, né? Eles têm até 2026 e vai entrar em vigor de forma escalonada, conforme o faturamento da empresa e conforme também a quantidade de funcionários. E ali você não está falando só das empresas europeias, mas quem mantém relação com elas. Então aqui você está falando de cadeia produtiva, você não está... Olha o nível que a gente está. A gente não está falando dos seus colaboradores, a gente está falando dos colaboradores das empresas que prestam serviço para você. Aqui, principalmente, a questão de trabalho análogo ao escravo, trabalho decente, eles olham muito, tá? Em todos os setores produtivos. Então, eu acho que a gente tem duas correntes, digamos assim, tá? Mas que, na minha opinião, o direito humano nunca vai sair de pauta, tá? Nunca vai retroceder. Mas se você entender que direito humano se limita à diversidade... Eventualmente aí você pode ter essa limitação, mas como eu comecei, o direito humano é muito mais do que isso.
Então, essa questão de saúde mental, por exemplo, é um direito humano. A Organização Internacional do Trabalho classifica 5 princípios orientadores, são os fundamentais, tá? Que nem, por exemplo, um país que não assine uma convenção, ele tem que seguir esses princípios porque ele está dentro da OIT. E a questão de saúde e segurança no trabalho é um dos princípios, é o mais recente que foi aprovado. Então, você vê a importância. Direitos humanos, a gente não está falando único exclusivamente de diversidade, ao contrário. A gente está falando do respeito como um todo do ser humano. Então, antes de olhar raça, sexo, cor, a gente tem que olhar pro ser humano. E aí a gente começa aí no tratamento. Por isso que eu acho que o teu trabalho é tão importante, das pessoas saberem se relacionar num mundo hoje em dia tão polarizado. E que essa falta de conscientização pode gerar um passivo muito grande para a empresa. Né? Eu fiquei com uma dúvida agora, porque sempre escutou falar de segurança no trabalho, isso, né, sempre tem. Mas segurança se refere também à segurança psicológica? Também. Eu nunca soube disso. Também. Achei que segurança fosse riscos de questões de segurança física. Gente, eu dei uma aula semana passada para o Tribunal de Justiça lá do Amazonas. O tema da aula era direito ambiental do trabalho. E uma das críticas que se faz é que direito ambiental do trabalho, o que abrange o direito ambiental do trabalho? Abrange único e exclusivamente os empregados, os prestadores de serviço também, ou eventualmente a gente está falando da segurança física, tem as relações interpessoais entram também nessa análise. Então, antigamente se entendia que o direito ambiental do trabalho era uma área do direito do trabalho. Aí tem quem entenda que é uma área do direito ambiental, porque a gente está falando, e existem alguns autores hoje em dia que acreditam que é um novo nicho do direito, porque ele tem princípios próprios e tem um caminho próprio que é uma mescla entre princípios do direito ambiental e uma mescla também dos princípios do direito do trabalho. E hoje em dia tem sido muito importante essa discussão, porque, por exemplo, hoje está super em pauta a questão da pejotização, a questão do Supremo. Então você está falando assim, você está falando só dos trabalhadores, e os PJs, eles são prestadores de serviço. Mas se você for analisar essa questão de relação de trabalho e adoecimento, isso é uma pauta civil. Isso a gente não está falando de férias, 13º e FGTS. A gente está falando de um adoecimento por conta de uma relação, seja uma relação de trabalho. E aí eu não estou falando trabalho formato CLT, eu estou falando trabalho. Esse tipo de discussão, seja na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum, é um direito a uma indenização. Então, pouco importa se eu estou discutindo isso dentro da Justiça do Trabalho ou, eventualmente, dentro da Justiça Civil, mas você está pedindo uma reparação de um dano. Então, eu acho que essa pauta do meio ambiente do trabalho, diferente de outros direitos, como férias e 13º, ela vai ganhar muito. Já mais conhecidos, né? Exatamente. Ela vai ganhar muito mais representatividade e força. Até porque a gente está passando uma epidemia de saúde mental. Sim. Os dados são absolutamente alarmantes. Exatamente. Então, para entender contexto, vamos falar um pouquinho aqui de contexto, né, Tipe, que é a sua especialidade e que é sensacional, porque desde que a gente se conheceu, a gente, assim como você, né, Paula, eu e a Tipe também colamos, né, porque ela tem, assim, ela trouxe uma visão muito inovadora para as relações humanas, né. Dentro do Vozes, a Tipe é responsável por fazer essa questão de ampliação de repertório. E o que é? Explica o que é ampliação de repertório, porque acho importante as pessoas entenderem o porquê, dado tudo isso que a Paula colocou e os riscos que isso representa dentro de uma empresa, e aqui o Vozes, né, prioritariamente ele fala com essas pessoas, né, gestores do ecossistema, empresários. O que significa? Qual a importância dessa ampliação de repertório? Acho que é importante, para entrar em repertório, a gente falar das transformações que o mundo vem passando. Na verdade, o mundo sempre passou por transformações, nós estamos vivenciando as transformações da nossa época, né? E uma das grandes transformações são realmente as questões sociais, né? Quando a gente chama de novas vozes, a gente diz que novas vozes que a gente não escutava antes entraram na nossa conversa. Empoderamento feminino, empoderamento racial, empoderamento etário, PCDs, são pessoas com deficiência. Essas pessoas que antes não tinham voz, elas passaram a ter. Até por questões de ativismos também, mas
por questões das redes sociais, que deram voz a pessoas que não tinham. Isso traz aqui uma transformação na nossa linguagem. Você tem novas palavras entrando que não estavam na nossa conversa. Racismo estrutural, a gente não conversava sobre isso. Feminicídio, nem existia, né? Recente a palavra feminicídio. Empoderamento feminino, PCD, colorismo, passabilidade, lugar de fala. Né? Então, assim, etarismo, tem milhões de palavras que elas entraram na nossa conversa. Sim. Se eu não entendo o significado dessas palavras, eu não consigo entrar nessa conversa. Não. Né? Se eu não entro nessa conversa, eu não me alinho ao espírito do tempo e não vou conseguir criar ambientes inclusivos. Então, à medida que eu começo a ter um repertório, ampliar meu vocabulário, a conversar sobre esses temas, a ter narrativa sobre isso. Então, a gente está falando de novas vozes, de liderança, de empresas. Uma liderança, ou pessoas mesmo que atendem clientes em loja, precisam alinhar suas narrativas, precisam ter repertório, porque eu vou atender clientes diversos. Vai entrar clientes que não entravam na minha loja antes ou no meu negócio. Eu tenho um exemplo da minha filha, que ela casou, ela trabalha, o marido dela trabalha, estava lá fechando os armários da casa, alguma coisa, e não estava negociando com o fornecedor, e chegou uma hora que a negociação acho que emperrou, ele falou para ela, olha, você não quer colocar o seu marido para eu negociar com ele? Tipo assim, ela falou, não vou colocar meu marido e eu não vou fechar o negócio com você. Porque, obviamente, ela que está pagando. Estava considerando, agora já desconsiderou. Não entendeu o contexto. Que a mulher, hoje em dia, tem seu próprio dinheiro, que ela tem, sim, capacidade de negociar. Você ampliar repertório e linguagem é essencial para qualquer negócio, né, Cláudia? E como você vai conversar com o seu cliente, né? A gente... nesses casos, até nessa última apresentação que a gente fez, em casos de assédio, por exemplo, sexual, até moral, de advogados extremamente racistas na própria petição. Então, o quanto que você, além de não ajudar seu cliente, às vezes ainda se até piora, dependendo. Então, olha a importância da contextualização como um todo, né? E aí, nesse caso que a Tipe colocou sobre a filha dela, né, isso reflete bem, assim, um risco para você que está acompanhando aqui o nosso podcast, que é o seguinte: quando existe uma situação dessas, existe uma quebra na confiança, na credibilidade da capacidade daquela pessoa, do fornecedor, entregar. Não é só a respeito da negociação. Então, você precisa entender que é muito mais amplo. O efeito disso é muito mais amplo. Ela passa a questionar se aquela pessoa está qualificada para entregar aquele serviço pelo qual ela estava considerando contratá-lo, entendeu? Então, volta a questão da reputação. Então, olha a importância de se alinhar ao contexto, entender novas narrativas e você trazer isso para dentro da sua empresa, não só para evitar riscos, mas também criar uma organização mais saudável, mais inclusiva, mais diversa, porque isso só vai favorecer o seu negócio, né? E aí isso me lembra uma outra frase uma frase que eu uso bastante dentro do workshop, que foi uma frase dita pela Gláucia Térrio, uma das minhas professoras do meu MBA em ESG, que ela disse: uma empresa deve refletir a sociedade em sua organização. Aí eu passo para você, Paula. Você acha que as empresas estão refletindo a sociedade com todas essas mudanças que a gente vem conversando aqui, fala nos nossos podcasts e workshops? Você acha que as empresas estão refletindo a sociedade atual? Olha, se nós formos partir do princípio que a sociedade atual é essa sociedade polarizada e que não consciente, eu acho que sim. Porque eu acho que essa falta de conscientização que nós vemos no dia a dia, é lógico que a gente vai acabar vendo isso dentro da empresa, mas com base naquilo que eu falei, se a empresa está consciente que ela é uma agente transformadora de direitos humanos, ela passa a atuar de forma diferente, até porque ela vai ter muito proveito com relação a isso, não só na manutenção dos empregos, mas na prestação de um melhor serviço, como nesse caso, nesse exemplo, você vai falar assim, o core dela, né, entregar o mobiliário, é maravilhoso. Mas se o comercial dela estiver desalinhado, não vai adiantar. Então, isso mostra que é uma empresa desalinhada. Mas que você vai falar, então, não reflete com a sociedade? Reflete, porque a sociedade está desalinhada. Né? A gente tem essa situação. Tem muito advogado que critica isso, tá? E eu até concordo, porque fala assim, poxa,
mais uma coisa que era do Estado está vindo no colo das empresas, né? Mais um tipo de responsabilidade. Mas a gente também pode olhar como um outro olho. Que oportunidade que você tem? Exatamente. Se o Estado está atrasado em determinada pauta, você pode se adiantar. Né? Até porque tem uma pesquisa, né, Tipe? Não sei se você tem esse dado, que as pessoas confiam muito mais nas empresas do que no Estado. No Estado, né? Nas instituições. Então, e no Demand luxo... Barometer, tá no site deles. E vamos lembrar que o luxo é uma vitrine de tendências, ele define comportamentos, hábitos de consumo. Então, quais são as atitudes que a sua empresa está promovendo? Lembrando que seus colaboradores e todas as pessoas do ecossistema do seu negócio são embaixadores da sua marca. O que dizem sobre a sua marca? Né? O mercado de luxo não tem a possibilidade de não trabalhar isso. Assim, porque, como você falou, são tendência, né? E são vitrine, né? Exato. São tendência e são vitrine. Tem telhado de vidro ali. Quando eu trabalhei em empresa de luxo, sempre falava isso. Qualquer coisinha que você faça, por pode ser refletir. Do mercado de luxo... A expectativa é muito mais exatamente, alta. Exatamente. Então, e, de novo, novas vozes chegando ao mercado de luxo. Clientes que antes não... Novos consumidores, novos clientes que antes não participavam. Portanto, equipes não alinhadas para um atendimento humanizado. A gente fala tanto de atendimento personalizado e tem gente que fala assim, já tenho... Eu agendo o horário de atendimento do meu cliente. Vocês entendem como vai muito além disso? Então, equipes não alinhadas, né, sem esse conhecimento, um empresário que não tem essa mentalidade de estar alinhado com as demandas da sociedade, corre sérios riscos. Né? Pois é, então vamos dar uma dica aqui para quem nos ouve, perguntar para a nossa advogada aqui. Paula, quais são as prioridades que uma empresa deve focar para se alinhar à legislação, à responsabilidade social? Dá umas dicas aí. Por onde eu começo? Porque eu não entendo nada. Sou de uma empresa, eu não entendo nada disso. Dá um básico. Olha, eu sempre falo que vamos pelo básico, né? Porque não adianta a gente querer fazer o extraordinário se o básico e o arroz e feijão não tá bem feito, né? Então, e outra... Vamos conhecer o nosso negócio e ser muito transparente com relação a isso. Não adianta a gente criar... Tem algumas empresas que me procuram. Vamos criar código de conduta, vamos fazer política interna. Peraí, você está preparado para esse nível de maturidade? Porque aqui você está falando de você criar uma norma. Primeiro, que você tem normas a serem seguidas. Você está seguindo o arroz e feijão? Segundo, você quer ir para um outro patamar que é criar regras. Você vai criar uma regra que você vai conseguir cumprir? Então... Cuidado, porque eu prefiro que você não crie essa regra do que você cria e não cumpra. Então, eu acho que a empresa ela tem que ser muito transparente no nível de maturidade que ela está. Para saber o que ela consegue seguir e o que ela não consegue seguir. E se ela não conseguir seguir, o que eventualmente ela pode fazer. Então, às vezes, até nesses casos de trabalhar com pautas de diversidade... Você consegue trabalhar com esse tipo de pauta? Tem determinadas pautas que são muito difíceis de ser trabalhadas. O pessoal acaba falando muito hoje sobre questão de raça, sexo, mas e as pautas um pouco mais complicadas, como, por exemplo, pessoas em situação de rua? Como é que você coloca, como é que você ressocializa essas pessoas e coloca ela dentro do mercado de trabalho? Sua empresa está preparada para isso? Existem várias licitações hoje em dia, a depender dos estados e até municípios, que fazem parte do processo licitatório ter um preenchimento de egressos do sistema prisional, pessoas em situação de rua, isso está ficando um pouco mais recorrente. Em alguns estados mais, Espírito Santo, por exemplo, tem bastante, né? Então, assim, mas sua empresa consegue trabalhar com isso? Então, não faça aquilo que você não vai conseguir cumprir. Então, faça o arroz e feijão bem feito. Depois que o arroz e feijão estiver bem feito, começa, quem sabe, ir steps acima. Sabe? Tem que ter um plano de ação todo também, né? Tem. Para fazer essa atualização. Agora, vou fazer uma pergunta pessoal. Esquece a advogada. Ixi. Paula, consumidora, né? Ter uma marca cujo propósito está alinhado às questões de sustentabilidade e ética é um diferencial para você? Você como consumidor? Eu já deixei de comprar mais de ano de determinada empresa, ainda mais por eu ter pesquisado. No meu mestrado, eu fiz muito essa pesquisa. Um dos assuntos que eu queria ter trabalhado
foram os acordos marco globais, que são acordos de intenção da empresa que, independentemente se existe lei ou não naquele país que ela está atuando, ela tem que seguir por uma questão ética. São poucos acordos marco globais hoje em dia, então foi um dos temas que eu queria que fosse a minha dissertação de mestrado. Acabei indo para as redes sociais e o contrato de trabalho, mas eu estudei muito os acidentes de trabalho. Então, você tem a questão lá de Bangladesh e tudo mais, né? Então, todas as empresas têxteis que eu via que estavam relacionadas, eu não comprava. Eu já deixei de aceitar um candidato à minha mentoria por também entender que ele não estava alinhado com esse novo contexto. A pessoa não tem que ser craque. Quantas palavras você tem na sua lista do FICA? 160. 160. A pessoa não tem que saber tudo. Não é isso. Mas é mentalidade. Tem que estar alinhado. E claro, aberto para aprender, né? Lógico. Se eu não consigo, como a Paula disse, se eu não consigo ainda fazer tudo isso, por onde eu começo? Porque é uma jornada, né? A gente diz também que a sustentabilidade é uma jornada de transformação, evolução de uma marca. Mas é isso, o consumidor está atento, né? Sem dúvida. Então, e às vezes, né, Paula, eu digo assim, você fez a pesquisa, etc. Às vezes o consumidor, ele não tem isso de forma tão clara, racional no consumo. Mas ele está o tempo inteiro ouvindo falar da marca, antenado o que está acontecendo, sabe, a percepção, a sensação, como foi tratado, como foi a abordagem, isso também define. Muito. Então, tudo isso vem de uma forma de atuar, ética ou não, voltada para essa humanização da empresa ou não. Né? Eu acho que o contrário também é verdadeiro, né? Acho que eu falei com vocês já. Teve um dia que eu peguei uma calça e eu vi que tinha uma etiqueta dentro, no cós assim da calça interna, tava falando que a calça tinha sido feita por mulheres do sistema prisional. Eu comprei mais ainda da marca, sem dúvida nenhuma, porque eu vi ali que tinha todo um trabalho e um incentivo ser feito. Lógico, tem vezes que a gente tem alguns washings aí no meio do caminho, mas foi muito bonito, porque ela não estava fazendo nenhum tipo de propaganda pública, tava da parte interna da calça, achei aquilo fantástico. Então, eu comprei também mais por ver que eles olham esse tipo de pauta, que é uma pauta mais difícil. De novo, né? Que impacto sua marca quer gerar no mundo? Isso é muito diferente de publicidade. É né? verdade. Não pode ser o wash, como a Paula falou, que são, né, aquele verniz que a gente passa de sustentável, que na verdade não tem nada acontecendo nos bastidores, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente teve também a conversa com Richard Basinski, que falou sobre os jovens líderes, né, lideranças mais jovens nas empresas, falando que essa questão do propósito é muito forte. Então, as pessoas estão cada vez, principalmente as gerações mais jovens, né, cada vez mais ligadas nisso, né? Que impacto deixar no mundo. Falando em propósito, queria que você contasse um pouco pra gente desse prêmio que você foi indicada, porque eu entendo que tem a ver com o seu propósito, não só enquanto advogada trabalhista, mas quanto o seu propósito. Conta um pouco pra gente, como você, qual que é o seu propósito dentro da advocacia trabalhista? Esse prêmio chama Women Business Law e eles analisam não só a parte técnica, mas a questão de inovação, liderança e diversidade das advogadas ali envolvidas. E acho que o nosso projeto fala muito do meu propósito, que de tanto eu ver processo, de tanto eu ver que determinadas situações não voltam, tem alguns status que não voltam ao normal, né? Que eu acho que aqui o meu propósito é cada vez mais passar conscientização para que determinadas situações não ocorram, né? Então, eu tenho peguei determinados clientes com assédios sexuais e assédios morais tão grandes que, olhando para aquilo, eu falo, eu não quero atuar no processo. Eu quero atuar para que isso evite. Legal. Para que a gente não chegue a essa situação, porque essa situação aqui entra um pouco do que eu tinha falado no meu ambiente de trabalho no aspecto preventivo. Eu não quero ter que pagar. Eu quero ter que evitar que essa situação ocorra. E isso é uma diferença gigantesca, porque ainda mais como advogado, as pessoas falam assim, advogado só tem problema. Na verdade é que você só vai procurar o advogado quando você está com problema. Por que eventualmente você não vai procurar o advogado para evitar o problema? Eu acho que a forma de procura do advogado também está muito ligado a isso. Eu gosto muito de trabalhar sempre com o cliente da forma consultiva e da forma contenciosa. Eu não vou... Existe o processo, vamos lá, não tem problema. Mas eu brinco que a defesa do cliente começa no momento da contratação.
e não quando ele recebe uma citação para um processo. Então, é toda uma construção, né? Então, acho que o meu propósito está muito mais para educação e para esse viés de conscientização do que a monetização do dano, digamos assim. Que aquilo lá, às vezes, você não tem mais o que fazer. No seu negócio, o que é um diferencial quando você agrega aí a questão da inovação, né? Sim, que isso é inovação, exatamente. É pensar diferente que você... todo mundo acha que inovação, isso é tecnologia. Gente, inovação é pensar, dar novas soluções para problemas antigos. Você está dando novas soluções para problemas já existentes. Simples assim, né? Então, gente, alguém tem mais algo a falar? Porque a gente já vai se encaminhando para o final. Eu acho o trabalho que vocês estão fazendo incrível. Eu acho que está dentro desse meu propósito. Eu tive a oportunidade de participar do workshop de vocês e, de verdade... não é porque eu tô aqui, não é porque elas me convidaram, mas o trabalho que vocês fazem é incrível e é um trabalho de conscientização muito grande e de conhecimento dessa nossa sociedade, porque ficar com falas de contenção de mudança, né, tipo, não faz muito sentido. Vamos aceitar que é aqui que a gente está vivendo e o que a gente vai trabalhar a partir daqui, né? Então, eu acho que vocês dão muito mecanismos para a pessoa colocar a mão na massa mesmo e começar esse processo de mudança ou minimamente um aprimoramento ou ser vanguardista em determinado ponto. E eu lembro muito bem, Paula, da sua participação, porque você estava ali na primeira fila, muito pertinho da gente. Muito nerd, olhando tudo assim com um olhar de... Eu via que você estava se alimentando ali, Mas né? com certeza. Trazendo tudo ali para dentro do seu repertório também. Então foi sensacional ter você conosco, viu? Não, mas foi uma experiência de verdade, porque sair do meu dia a dia, né? Eu fui para algo totalmente... Imagina, mercado de luxo, nada a ver com direito. Como eu fui justificar até para os meus sócios o que eu estava fazendo ali, né? Eu vou num workshop sobre mercado de luxo. Vai migrar, vai investir em outra coisa, Paula? Exato. E aí acho que vai muito do... A gente pensar fora da caixa, vai muito da onde a gente está indo também, né? Então, a gente lá dentro do escritório, depois disso, até um pouquinho antes, eu falei, de 3 em 3 meses, todo mundo vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com direito. Vamos abrir a cabeça para outros pontos, porque somos uma empresa também e a gente também tem que se atualizar. Muito bem, então agora eu vou fazer uma brincadeira com quem está assistindo a gente. Eu vou falar algumas palavras, eu queria que vocês pensassem dessas palavras que eu falei, se você conhece o significado e se você conhece, você já conversou sobre elas. E se você tem narrativas, se você tem suas opiniões sobre essas palavras. Então vocês também, mas vocês não valem, então sempre perto de mim. Mas cada vez aprendendo com você. Né? Diversidade, racismo estrutural, capacitismo, ESG, ODS, greenwashing, social washing, care washing, que agora entrou recentemente. Boa. Né? Pink washing. Explica o care washing. Pink washing. Care washing também são empresas que dizem que estão fazendo ações e cuidando da saúde mental dos seus colaboradores, mas na verdade não estão, apenas estão dizendo que faz. Sempre que tem washing, você diz que você faz, mas aquilo não faz. Tem o tokenismo também. Tokenismo é quando você tem pessoas ali para cumprir tabela de diversidade, mas que elas não estão inseridas realmente dentro da empresa. Eu tenho aqui minha cota, eu tenho aqui tantas pessoas negras, tantas mulheres na liderança, mas as pessoas não fazem parte de toda a inteligência da empresa. Então, queria saber se você já conhecia essas palavras e se não conhecem, se nunca conversaram, a hora de conversar é no nosso workshop As Novas Vozes do Luxo. Exatamente. E para encerrar, conta pra gente o que está in, o que está out no ambiente corporativo. O que é bacana, o que não é bacana, o que já foi, o que será, enfim, in and out. Acho que respeito sempre vai ser in, nunca vai ser out. Boa. Falas de contenção de mudança é out. O mimimi, quem fala que é mimimi, você pode até, às vezes, não concordar com determinados pontos, mas você tem que respeitar. E isso é primordial. Aliás, Tipi, dá aqui uma aula para todo mundo, como você trouxe uma vez dentro de um workshop que a gente estava fazendo na empresa. E porque muitas vezes é difícil essa questão de não concordo e daí você já parte para o ataque. Mas como é que você discorda elegantemente nos tempos atuais? Então, eu vou trazer o case. A gente estava fazendo um workshop numa empresa de luxo.
E faz parte da dinâmica ali, eu tenho uns cardzinhos com essas palavras que eu falei para vocês, com os seus significados. Todas as palavras têm um significado no verso. E eu coloco os grupos para conversarem. Como é que funciona a conversa? Você lê a palavra que você tirou, lê a palavra, o significado para o seu grupo e conta alguma coisa sobre aquilo. E no final eram 60 pessoas, vários grupos de 6 pessoas. No final eu falei, alguém do grupo vem dizer o que aconteceu. Um dos participantes era um homem, ele veio e ele tinha tirado masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica é o perfil de homem que exerce sua masculinidade através da força, né, que acredita que ele não tem que mostrar sentimentos, que ele tem que estar sempre numa posição de poder superior. Leu alto o significado. Falou, eu peguei essa palavra, mas eu acredito que o homem tem que ser assim mesmo. Homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, enfim, colocou o pensamento dele ali. E todo mundo ficou olhando para ele, porque tinha muitas mulheres ali. E você falar sobre masculinidade tóxica e apoiar a masculinidade tóxica é uma fala fora de contexto. Como mundo atual, a gente já vê isso com outros olhos. Aí eu falei, olha, eu entendo o seu ponto de vista, porém eu penso diferente. Então eu estou validando, porque também não vou falar, não é isso, está tudo errado, eu não podia ali na frente, né? Eu entendo o seu ponto de vista, porém eu penso diferente. Eu acho que sim, o homem atual, ele pode demonstrar sentimentos, ele pode ser vulnerável, né? A gente vem tendo uma mudança aí na posição do que é ser masculino. E pedir para alguém que tivesse com o card de nova masculinidade, ler alto também. Então, eu validei. Quando você discorda, em vez de falar, Paula, que você está falando é tudo um absurdo, você não sabe nada, eu posso dizer, eu entendo o seu ponto de vista, porém eu penso diferente. Eu valido o que você pensa e abro espaço para colocar o meu pensamento diferente. Isso aconteceu com a gente no workshop de vocês, quando a gente pegou para discutir as palavras. Uma das pessoas falou... Eu odeio esse negócio de que mulher tem que trabalhar. Eu gostaria muito de só ficar em casa, meu marido sair para trabalhar. E ali eu vi as outras mulheres, porque eram só mulheres ali. E eu falei, o que eu falo, né? E eu falei, eu acho que a mulher ela tem que ter a liberdade de falar exatamente isso que você está falando. Eu nunca vou querer ser essa pessoa, mas... Eu não acho que o certo é o que eu tô querendo. Eu acho que nós, como seres humanos, de novo, eu volto a essa pauta, temos que ser livres, dentro daquilo que a lei estipula, lógico, para ser ou escolher quem nós quisermos. Então, o que eu não acho legal é essa estereotipização de que a mulher tem que fazer isso, homem tem que fazer aquilo. Não, a mulher ela tem que fazer o que ela quiser e o homem tem que fazer aquilo que ela quiser. E se você acha que dentro do seu modelo o melhor é fazer dessa forma... Tá tudo bem, você tem a liberdade, que você tenha a liberdade disso, mas que você escolha. E não alguém escolha por você. E aí eu acho que é o principal, né? Porque abre conversa também, né? Essa resposta, como a Tipi disse. Quando você valida a resposta do outro, ao invés de falar é tudo baboseira, é tudo uma bobagem, quando você valida e coloca a sua opinião, é o princípio básico do eterno respeito, né? Exato, respeito. E aí você eventualmente até abre uma conversa a respeito daquilo, não freia ali. Ela deixa de ser uma conversa combativa e passa a ser uma conversa colaborativa. Totalmente. Que é bem diferente. Então, acho que e você cresce muito com pontos de vista diferentes, né? Ficar pregando para convertida não é muito legal, né? Agora a gente ter essa troca, isso sim enriquece, né? Bom, adorei. Maravilhoso. Sensacional, Paula. Muito obrigada por tanto conhecimento que você trouxe aqui para a nossa comunidade das novas vozes, viu? Eu que agradeço, eu sou fã de vocês e aonde tiver, vocês me falam que a gente vai. Vamos juntas. Obrigada, Obrigada, gente. minha querida. Obrigada.